família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto aqui do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração, o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo em específico, a gente vai falar sobre uma ação que foi movida por um sócio-torcedor do Vasco, o senhor Everton Brito, junto com seu advogado, Dr. Walter Brito, que buscam aí, junto ao STJ, um pedido de liminar para que a eleição do dia 7 passe a valer novamente. Só para contextualizar, antes da gente colocar o Dr. Walter Brito explicando todo o processo, toda essa ação que foi movida, a gente vai só lembrar você o que aconteceu. No dia 7 de novembro corria normalmente a eleição do Vasco presencial, quando ali no final da eleição surge uma liminar emitida pelo senhor então Humberto Martins, que estava no plantão do TJ, e aí essa liminar começou todo o imbróglio, que ainda hoje deixa a nossa eleição sob júdice. Então, o que acontece? O STJ, então, emitiu um parecer para que extinguisse a liminar do senhor Humberto Martins, que suspendia a eleição do dia 7, e aí essa decisão não foi considerada, sentou-se em cima do processo, permitiu-se que a eleição do dia 14 ocorresse. Se tivessem decidido ali, naquela mesma semana que antecedeu a enquete do dia 14, talvez a gente não tivesse corrido tanto tempo assim no prejuízo. Bom, Dr. Walter Brito, com a palavra, ele vai explicar aí quais são os pedidos que ele fez nessa petição, nessa ação, e vai explicar também quais podem ser as decisões aí do senhor ministro Ricardo Cuevas, que vai julgar essa ação que foi movida. A ação, inclusive a petição, já está na mesa do senhor ministro Ricardo Cuevas, que pode a qualquer momento trazer uma mudança na cadeira de presidente do Vasco. Pode ser que o ministro considere dia 7 novamente válido, como já o fez, e aí o levem à suma como presidente do Vasco a qualquer momento, ou pode ser que haja um interventor até que o julgamento seja efetuado. E fica aqui o nosso registro, o nosso muito obrigado ao canal Na Torcida Vascaína por esse conteúdo de grande qualidade. Show, vou aumentar. Aí. Ficou bom agora? Pronto. Ele foi encaminhado pelo funcionário, assessor do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, para conclusão do ministro Ricardo Cuevas. Então, já está com o ministro, para o ministro dar um posicionamento sobre o pedido. Ô Léo, me permite, rapidinho, antes do Valente perguntar? Não. Mentira. Mas eu vou perguntar assim mesmo. Dr. Walter, quais poderiam ser as decisões aí do Cuevas nessa situação? Danilo, são muitas decisões. A primeira que a gente torce é que ele acolha meu pedido e reconheça a validade da eleição do dia 7. Primeiro ele tem que reconhecer que a decisão dele foi descumprida, Ele deu uma decisão e a decisão dele foi descumprida. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao validar a eleição do dia 14, descumpriu uma decisão dele. Então, ele entendendo isso, ele validar a eleição do dia 7. Uma segunda decisão que ele pode tomar é ele entender, num primeiro momento, que teve isso, certo? Que foi descumprida uma decisão, mas ele determinar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro convoque uma nova sessão para julgar os agravos que foram propostos contra a decisão do desembargador Camilo Rulieri. E aí, enquanto você julga esses agravos, onde, nesse julgamento, você só vai poder dizer se a eleição do dia 7 foi válida, inválida ou convocar uma nova eleição, não sei como eles fariam, enquanto eles decidem isso, ele iria nomear um interventor no clube, que eu sugiro ao ministro, não sei se ele vai acatar, a pessoa do doutor, me fugiu o nome, porque é tanta... Alcides Martins, que é um procurador-geral da República, um homem do Ministério Público, uma pessoa de notório saber jurídico, conduta ilibada, um homem super respeitado, festejado, assumiu inclusive o cargo entre a Raquel Dodge e o Aras assumir
a chefia da Procuradoria, ele assumiu interinamente a chefia da Procuradoria da República do Estado do Brasil. Então, é um homem muito respeitado e um grande vascaíno. Então, sugiro ele. O doutor Ricardo Cuevas pode dar um despacho dizendo que dá 10 dias para que a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se manifeste sobre as minhas argumentações, e aí, depois disso, que ele venha analisar o meu pedido liminar, e ele pode simplesmente indeferir meu pedido, dizendo que não cabe, alguma coisa assim. Então, ele tem 1000 coisas para fazer. Eu quero lembrar que minha ação é proposta pelo Everton, sócio do clube, candidato a membro do Conselho Deliberativo, devidamente eleito na eleição do dia 7, contra a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As partes são essas: o Everton, autor, e o réu, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, é esse debate que a gente está tentando travar no STJ. Se a decisão da primeira Câmara Civil, ao validar a eleição do dia 14, desrespeitou ou não desrespeitou uma decisão do ministro Ricardo Cuevas, do ministro do STJ, uma decisão do STJ, uma decisão, inclusive, que já transitou em julgada, contra a qual não houve recurso. Então, ela já produz todos os efeitos. Ela é mais sólida que ela, só uma pedra. Então, é isso que está sendo debatido nesse processo. Tá mudo, Léo? Então, mudo. Walter, eu tenho uma pergunta aqui para você, porque todos, né, imaginam que caso o Cuevas aí seja favorável às suas argumentações, o levem, né, venha sentar na cadeira, venha ser restituído daquilo que, estatutariamente falando, é dele. Mas vamos lá, tem risco do TJRJ fazer a mesma coisa, atropelar a decisão do ministro e, de repente, julgar isso daí por fora e fazer de novo o Jorge Salgado aí, né, presidente do Vasco? Não, o que acontece, Léo? Se o ministro Ricardo Cuevas entender que a decisão dele foi desrespeitada, vale dizer que é como se a eleição do dia 14 não existisse. Juridicamente, que no meu entender ela não existiu. Então não existisse. O que o TJ do Rio vai poder fazer, no máximo, seria tentar compor ali para fazer uma nova eleição. Seria o máximo. Mas são as possibilidades. Mas desrespeitar uma decisão do ministro, não, isso aí não. Com certeza eles não vão fazer isso. Eles desrespeitaram a decisão do ministro porque eles inventaram uma forma de interpretar uma forma para poder validar aquela eleição do dia 14. Quer dizer, foi teratológica, foi absurda aquela decisão. Mas não tinha uma... Porque a gente tem que entender, não sei se eu vou conseguir me fazer entender. O que aconteceu? Quando o presidente do STJ dá aquela liminar, aquela medida cautelar, acolhe a medida cautelar absurda, ele acolhe a medida cautelar e ele suspende a decisão do desembargador Camilo Rulieri, que tinha determinado a eleição no dia 7. Isso permitiu que você fizesse a enquete do dia 14. Foi isso que permitiu. Foi a decisão do presidente. O doutor Ricardo Cuevas, quando recebe o processo dentro do STJ como relator, ele revê a decisão do presidente, do ministro-presidente, porque ele diz que é errado, mas é claramente errado, absurdamente errado, com todas as vênias ao presidente Humberto Martins. Foi uma falha assim, inacreditável para um homem tão preparado, tão qualificado e com um notório saber jurídico. Eu não consigo entender o que aconteceu. Então, uma falha desse tamanho, o ministro Ricardo Cuevas, ele muda a decisão, ele caça, ele extirpa a decisão do presidente do STJ na mesma hora.
Então, veja bem, o que dava substância à eleição do dia 14, o que mantinha a eleição viva, era essa decisão do presidente que foi extinta. Então, quando ela é extinta, os efeitos dela caem. Então, a eleição do dia 14 cai aí. Você só fica tendo a eleição do dia 7. Como é que 20 dias depois do STJ ter derrubado a eleição do dia 14, veja bem, o ministro Ricardo Cuevas, ele não fala assim, eu derrubo a eleição do dia 14. Não, ele fala assim, ó, eu extingo a decisão do presidente. Quando ele faz isso, ele derrubou a eleição. É ato contínuo. Então, como é que o TJ do Rio de Janeiro, 20 dias depois, vai fazer um julgamento dos agravos contra a decisão do desembargador Camilo Rulieri e eles confirmam a eleição do dia 14 que não poderia ter existido, que não existia mais, que tinha caído. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é hierarquicamente inferior ao Superior Tribunal de Justiça, como é que ele pode dar validade a uma coisa que foi invalidada pelo Superior Tribunal de Justiça? Não tem cabimento isso, no meu entender. Então, eu não vejo como eles desrespeitarem isso. Porque o que eu estou querendo lhe responder é o seguinte, quando o doutor Cuevas determina, extingue a decisão do presidente, ele não fala, ele não entra no mérito para dizer assim, ó, o dia 14 não vale, ele não fala isso. Então, essa deixa aí permitiu que o Tribunal de Justiça fizesse isso, entendeu, Léo? Ah, tá, vou dar um jeitinho aqui e tal. Só que se agora o doutor Ricardo Cuevas falar, realmente eu dei uma decisão suspendendo, extinguindo a decisão do ministro, e a decisão do ministro perdeu efeito. Tudo dela perdeu efeito, inclusive essa eleição do dia 14. Então, realmente, ela não existe. Eu duvido que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não vai respeitar isso. Não tem, a possibilidade é zero. Ele vai respeitar com toda certeza.